João, né? São as duas mais próximas, né? E recentemente surgiu uma área que é mais expressiva, né, do bairro, mais acima, indo em direção ao Lins, né? O mercado, que é o novo mercado do bairro, que é o Rede Economia, né? E que movimentou um pouco aquela região, e que você vê coisas assim, por exemplo, às vezes o mercado, né, pagando tipo alguma coisa, alguém vai lá, olha, eu quero isso, escolhendo coisas para que o mercado não seja assaltado e ele funcione, né, normalmente. Então, como você colocou, fora das câmeras, a gente vê a realidade. Né? Eu que me formei em comunicação, a gente sabe muito bem que não é só a Globo que manipula, né? Todos eles manipulam. A internet manipula, todas as mídias são manipuladas. Né? Não é só a TV que é manipulada, o jornal também é manipulado e a internet também é muito bem manipulada. Entendeu? Beleza. E assim, você estava falando, né, da sua fala, você colocou que essa aproximação, quando você tem a empregada que já é dessa comunidade, já existe essa aproximação, isso já vem de muito tempo, né? Existe essa entremeação entre as pessoas, né, da comunidade e da sociedade, da classe média, digamos assim. E essa que eu proponho é que se intensifique, né, nem em termos só de sentimento, mas em termos geográficos também, haja uma interatividade maior, né, e principalmente em termos afetivos. E para ver essa descoberta, há que se despide de preconceitos, né? Eu falo de vestir o parangolé da aproximação, né? Quer dizer, eu coloco assim como a Eletricica descobriu na periferia essa preciosa fonte motivadora e inspiradora, né? Convidamos a sociedade brasileira como um todo a se despir do preconceito que segrega e marginaliza a maioria dos nossos irmãos e vestir o parangolé da aproximação, né? Nesse caso, intensificar essa aproximação que você já colocou que já existe, né? Isso assim vale mais não para você, para nós que temos já essa interação. Suzana, por exemplo, tem um trabalho lá na Maré, né? Um trabalho com outras pessoas também aqui já tem, mas existe uma grande parcela que não intensifica Você tem feito um trabalho de intensificação na realidade você é da comunidade, você trabalhando dentro da comunidade, então é uma perspectiva diferente, né? Isso. Agora, você tem feito esse trabalho de um resgate afetivo, né, lá dentro, quer dizer, uma autoestima, trabalhando a autoestima do pessoal lá dentro. Você pode falar um pouco disso para a gente? Porque eu acho que pode ser interessante aqui. Isso é uma afetividade que eu trago já desde criança e que eu gosto de compartilhar através do samba, através dos trabalhos que eu faço. Toda a minha temática ela é voltada, ela tem suas raízes na periferia do Rio, né, porque eu sou daqui, né? Mas assim, do Brasil como um todo também, eu também curto, ele falou da cultura nordestina, né, que é um território dentro de outro território, né, uma comunidade dentro da comunidade. Eu acho assim, super intenso, né, essa relação que o imigrante nordestino trouxe você for na Feira de São Cristóvão, você vê, né, a intensidade dessa interação. Então, meu trabalho, as minhas performances, elas sempre têm essa componente. Eu tenho uma performance que eu faço um camelô, que vem de arte contemporânea, que vem dos objetos estéticos. Eu pego uns cubinhos de concreto com medida de arame e faço todo um discurso, como um camelô que sobe no ônibus, para vender esse trabalho por R$ 1,99. Então é um link, né, entre essa cultura, né, marginal, digamos assim, entre aspas, né, e a arte contemporânea, a sociedade como um todo. Existe isso que a Maria acabou de falar, né, que eu promovo esse encontro, faço essa ponte através
desse meu Isso, trabalho. lá dentro e fora. Tanto- Lá dentro você trabalha afeto, pelo que eu entendi, e do lado de fora, eu já conheço esse seu trabalho, você está trabalhando o link da periferia com aquilo que não se considera periferia. Exato. Na Não, verdade, vou assim, juntando tudo, né? Aí, na verdade, assim, Valdo, sim. o que eu vejo da sua proposta, e que eu acho que talvez, né, é só um comentário, né, referente à fala do colega, é que, assim, a aproximação, ela pode até existir, mas é como acontece também com a questão das pessoas com deficiência. Elas existem, porém elas continuam, é como se elas não existissem. É aquela coisa meio que assim, tá, eu tô aqui, mas eu não tô aqui, eu sou invisível, por mais que eu esteja aqui. Eu gostaria de colocar uma questão aí sobre essa aproximação, que eu acho que ajuda a estruturar, talvez, se eu estiver certa, né? E aí a gente vai refletir. O que me parece dessa aproximação é que ela vem se dando quando a gente tem uma empregada numa casa, trabalhando numa casa, ou a gente tem alguém fazendo uma interação, outra qualquer, né? A gente pensa na empregada, a gente pensa nos trabalhadores que estão fazendo serviço para outras pessoas. No camelô que enfim, camelô. Essa interação, ela tem digamos, ela tem regras que de certa forma blindam os dois lados. Então é uma aproximação, mas é uma aproximação dentro de certas regras. É muito diferente da gente mergulhar dentro, como o Hélio de Sica. Por que o Hélio de Sica, ele viveu, para mim, ele viveu ele viveu uma reconfiguração de um estado de experiência dele, de experimentação de mundo. Então, ele se reconfigurou quando ele se colocou dentro da comunidade e se integrou na comunidade. Ele viveu um processo de integração ali, ele mergulhou. Então, ele se despiu das máscaras que estão representadas nos sistemas de regras. Então, quando a gente está essa aproximação, ela é válida como qualquer aproximação, mas ela não resolve. Você vê, ela deveria, né, a gente poderia já ter resolvido muita coisa daí, mas ela não resolve, a gente precisa estar mergulhando. Esse, para mim, é um espaço de mergulho, né? É um espaço de mergulho que está se dando fora da comunidade, está se dando também, de certa forma, fora se a gente quiser acreditar, investir na ideia de que a academia está se abrindo, a gente tem esse espaço aqui como um espaço, deixa eu só concluir, esse espaço como um espaço de imersão também, em que a gente horizontaliza essa ideia da Universidade das Quebradas, a ideia dos projetos de extensão, por exemplo, coordenados na universidade em várias frentes, tentar horizontalizar. Eu diria que aqui a gente consegue uma eficácia, talvez, eu não conheço um sistema mais eficaz do que o conseguido aqui na Universidade das Quebradas, na UFRJ. E assim como a gente horizontaliza aqui periferia e aqueles que não se consideram periferia, enfim, os que se consideram periferia, os que não se consideram periferia, porque eu concordo com você, o território é interno, né? É lindo isso, lindo. E isso vale para tudo, não reconhece o tijolo, o paralelepípedo na frente da sua casa, isso quando ele existe. Exatamente. Então eu vejo assim que essa horizontalização é condição sine qua non para as aproximações. E eu falo isso porque eu trabalho com uma aproximação também muito complicada, que é do humano com a ciência dura. Então, essas aproximações, elas são muito conflituosas, sim, ainda, por incrível que pareça, ainda na contemporaneidade, nos nossos dias de século XXI, de segundo milênio. Assim como então, e eu vejo, exatamente, isso só se resolve, Daniela e os outros demais colegas, isso só se resolve, a meu ver, desaparecendo com um sistema de regras hierárquicas, todo sistema hierárquico. A hierarquização, ela tem que ser banida, a gente tem que atacar a hierarquia para que a aproximação realmente aconteça. E a gente está falando de que tipo de aproximação? De aproximação afetiva.
Em neurociências a gente sabe que o afeto orienta a atenção. A correspondência afetiva orienta o nosso sistema atencional. Então, quando ele coloca, fantástico também isso, esse mapeamento, é um mapeamento inclusive do invisível, a gente mapeia o que vai ser visível e o que vai ficar invisível, né? E isso se dá, os espaços, eles estão se revelando à luz das neurociências, agora indo num salto para um outro sistema, né, de conhecimento, tão diferente. Mas os espaços estão se revelando, a sensação de espaço como uma sensação absolutamente imbricada com o sistema de processamento emocional. Então, a noção de espaço, a construção de um conceito e de uma situação comportamental que prevê a existência de um espaço, que assume a existência de um espaço, ela demanda a atividade de circuitos afetivos, emocionais. Então, isso está nos dizendo alguma coisa também nos nossos níveis substratos biológicos de corpo, né? Da maneira como o nosso corpo, e aí eu estou falando de um corpo como um todo, né? Um corpo que a gente costuma separar em corpo psíquico, corpo biológico, tal como nós funcionamos. Isso, claro, tem os seus correlatos dentro dos sistemas sociais, né? Que a gente está aqui discutindo. Por que a gente está discutindo isso? Porque é uma urgência. É lindo você trazer isso, Nivaldo, porque é uma urgência realmente. A gente precisa resolver o nosso espaço a partir do afeto, porque senão essas aproximações elas não vão acontecer de verdade. Então era isso que eu queria concluir. Olha, eu queria fazer uma contribuição. Bom, primeiro falar um pouquinho da minha experiência. Como eu sou arquiteto urbanista, eu comecei minha vida como arquiteto urbanista em favela, em projetos de favela. Minha primeira favela foi em Acari, nos anos 70. Depois eu fui para Cordovil, fiz vários trabalhos em Cordovil, já nos anos 80, e nos anos 80 também em Niterói, e nos anos 90 eu entrei em favela bairro. Então, a partir de 96 até agora 2013, eu trabalhei em favela. Eu trabalhei cerca de mais de 20 favelas, inclusive na Mangueira também. Tive essa experiência de participar de favela bairro, na construção de várias vias, de casas, né? Uma série de ações. Então, o que eu queria dizer que, complementando essa questão do afeto, né, existe uma divisão muito nítida do que é o espaço da favela e do que é o espaço formal, que é o formal e informal. E o papel do Estado é extremamente importante para aliviar essa tensão que existe, né, dentro das favelas, com as pessoas que não moram nas favelas, na periferia, com as pessoas que não moram na periferia. O reconhecimento daquele espaço, daquele corpo que é a comunidade, que é a favela, que é a periferia, como parte da cidade, é fundamental. Então, nós podemos fazer várias ações isoladas, aproximar daqui, aproximar dali, mas aquele lugar, ele não é parte da cidade. Eu estou dizendo, não é eu que estou dizendo, não é reconhecido publicamente. O Favela Bairro, ele conceitualmente, realmente é um projeto maravilhoso, porque ele interviu em várias frentes dentro das comunidades, desde água, esgoto, drenagem, iluminação pública, contenção, problemas de área de risco, construção de casas, posto de saúde, creche, tudo isso foi feito, inclusive também os projetos, que é a coisa mais importante quando a gente está falando dessa questão do espaço, que é dar o reconhecimento da terra para as pessoas, transformar aquilo como um espaço da cidade.
Você tem nome da rua, você tem endereço, você tem documento de posse daquilo. Essa etapa, ela não foi concluída. Poucas comunidades tiveram a sua documentação de posse da sua casa, do seu terreno, num sistema que a gente chama áreas especiais de intervenção social. É a tal da AES, né? Que você transforma aquela área como uma área de intervenção social e você dá posse aos moradores. Aí, mediante, tem um projetinho que é feito, as ruas são nomeadas, tem todo, isso é aprovado dentro da Câmara dos Vereadores. Então, aquilo se torna um solo, parte da cidade, onde a prefeitura ela tem responsabilidades junto àquelas pessoas. Tal qual a prefeitura tem responsabilidade frente à minha casa, que eu tenho como ir lá e reclamar porque tem um buraco, porque tem, sabe, que a luz não acontece, os sérios problemas urbanos que a gente tem. Então, essa relação, ela só vai ser possível de uma forma mais madura quando, de fato, o poder público assumir a sua parte. As outras questões, elas vão andar junto. O trabalho que o Divaldo está fazendo é fundamental para aproximar um pouco mais. O que o Hélio Sica fez naquela época foi realmente não existia, né? Quer dizer, chamou a atenção para aquelas áreas que eram totalmente, sabe, desprovidas de qualquer valor. Deu um valor. Mas também já teve, antes dele teve o filme Orfeu, né? Que também foi feito na favela, já tinha várias intervenções. E do ponto de vista musical, o próprio Vila Lobos também fez trabalho com os músicos das comunidades, né? Tem várias intervenções, né? Costuma ter desdobramentos, né, super importantes. Né? Mas eu queria dizer que tanto a periferia quanto as favelas, que são desprovidas de igualdade dentro da malha urbana, assim, sinceramente, eu não vejo como uma possibilidade de uma verdadeira integração. Não vejo, porque o sentimento das pessoas são de falta de reconhecimento. Eu não sou nada. Eu não tenho nem documento da minha casa, eu não tenho uma casa. Qualquer um pode chegar aqui e pegar a minha casa. E quem é que protege essa casa? Ninguém. Tem sim. Quem é que protege essa casa? Quem é que protege esse lugar? Né? É o que a gente sabe, as forças paralelas. Sim. Então, eu só quero chamar a atenção assim, que a arte ela vai ser uma ferramenta, só para finalizar, a arte, né, essas ações, ela vai ser uma ferramenta para a gente estar cada vez mais incitando o poder público a tomar pé das suas questões. Entendeu? Aqui, olha, tem que resolver, sabe? E aí, queria só, você falando dessa questão do nosso prefeito aí, né? É lamentável, assim, não investimento nas escolas de samba. E do outro ponto de vista, podemos até questionar os valores, mas é lamentável, porque a maneira de fazer isso é que é equivocada. Porque, na verdade, tudo isso tinha que passar por um conselho da cidade, em que se avaliasse até valores. Aqui é para isso, é para aquilo. E não chegar, porque por trás disso tem uma questão moral desse prefeito. Sim, mas não tem né? Que cada vez mais desvalorizar o quê? O que vem da cultura das pessoas que são da periferia, que são dos morros, entendeu? A gente está voltando para trás, está voltando. Porque a questão não é essa. Se foi muito investimento no governo do Paz, que se questione, que se crie forças, mecanismos para se reestudar isso, mas não investir e não tratar aquilo com desmérito e não participar do carnaval como ele fez esse ano. Porque isso é uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Sinto muito se tem alguém aqui que ele só deu o que mas prometeu. É como eles veem a favela. Prometeu. Entendeu? É como eles veem as comunidades.
comunidades, é como ver as pessoas que são desprovidas de acesso à luz, água, sabe, serviço público. É isso que está acontecendo. E agora nem carnaval. Você queria... Deixa eu ver se o que eu tenho para falar ainda é relevante. Depois Mas assim, só que na verdade o que eu estava pensando me ocorreu logo depois da fala dele, onde ele falou sobre essa periferia simbólica, né, emocional que a gente tem. É que falar de periferia, principalmente quando está falando do Rio de Janeiro, é sempre doido, né? Porque é uma cidade toda entrecortada. A gente, na verdade, herdou um termo, né? Periferia é um termo que não surge para analisar o Rio de Janeiro, surge para analisar outros modelos de cidade. O Rio de Janeiro precisaria de um outro termo, de outro léxico para se referir a esse fenômeno que não periferia, né? Mas, ainda se atendo à periferia, eu vou tentar falar um pouco da minha experiência como periférico. Certo. Eu sou nascido e criado em Vicente de Carvalho, então o Morro do Juramento foi a minha vida. Eu cresci dentro do Morro do Juramento, meus amigos eram do Morro do Juramento, e isso foi a minha vida até os 20 e tantos anos. Obviamente, naquele momento de eu imerso naquele ambiente, eu tenho reflexões sobre aquela época que só foram possíveis muitos anos, até para eu entender o que era ser periférico. Eu era periférico em relação ao quê? Né? Eu estava em qual periferia? Eu estava em que distância é essa que eu estava e isso que eu estou me distanciando? Eu só fui começar a entender essas questões muito mais tarde, onde eu comecei a entender que eu primeiro vivia numa periferia geográfica, né? Vicente de Carvalho não teve metrô a vida inteira, ele surgiu em algum momento e eu sou da época, eu sou da época pré-metrô de Vicente de Carvalho. Quando o metrô surge, o Vicente de Carvalho se torna menos periférica, né? Eu passo, por exemplo, a só levar 40 minutos até o centro, né? E não 1h30, 2 como eu tinha que fazer antigamente. Então, de certa forma, né, o Rio de Janeiro ficou mais perto de mim. E eu fui começar a entender que eu vivia numa periferia de opções. Assim, na verdade, eu tinha um modelo de vida em Vicente de Carvalho, onde os estímulos que eu recebia, os estímulos que estavam, né, disponíveis para eu receber eram extremamente estreitos. Né? Eu não tinha uma variedade, não tinha projeto cultural, não tinha teatrinho de ONG, não tinha nada disso. Tinha gente. A gente não tinha nem escola de samba, né? A gente tinha uns bloquinhos de carnaval. Para ir para a escola de samba, a gente ia da Portela, todo mundo de Vicente de Carvalho tem escolas de samba em Madureira, né? Não tem uma vivência ali não existe uma vivência positiva de comunidade ali nesse sentido de arte, de carnaval, né? É uma comunidade relativamente pequena, que sempre foi muito central para o crime organizado, principalmente na época do Escadinha. E todo esse ponto que a gente está falando sobre o poder paralelo, sobre como ele protege a comunidade, isso atualmente, no cenário atual, isso pelo menos de Vicente de Carvalho, é um romantismo do passado, né? É uma nostalgia. Houve de fato um tempo onde de fato havia a bandidagem, era local, eram todos membros da comunidade do Morro do Juramento Vicente de Carvalho. Houve um momento posterior de guerra, né, do crime organizado, entre as facções diferentes, trocas de facções constantes. A situação hoje é uma situação que já vem há muitos anos, há mais de 10 anos, é que quem administra o poder paralelo em Vicente de Carvalho não pertence mais, não tem menor laço com seja lá a egrégora, o ethos, sei lá o que for, daquela comunidade. Então, na verdade, a pessoa lá que está com a sua casa, que não tem um certificado de propriedade, de fato não tem ninguém para protegê-lo. Tem uns 5 anos, algumas facções criminosas do Rio de Janeiro começaram a importar guerrilheiros angolanos, porque tinha acabado a Guerra Civil de Angola. Esses caras, alguns desses caras vieram do Rio de Janeiro para somar força. E em Vicente de Carvalho, eu estou falando especificamente desse ponto, tá? Eu acho que qualquer outra comunidade vai ter outra experiência, vai ter outra leitura disso. Eu estou falando fatos que ocorreram dentro de um microcosmo ali. Começou a ter gente sendo expulsa do morro. A galera subia, escolhia o que era esta casa, e as pessoas eram expulsas de suas casas para poder viver lá. Eu estou dizendo isso porque tem outra. As experiências são muito múltiplas, né? Eu estou dando um testemunho de uma em especial. E isso com certeza deixa marcas e processos de pensamento nas pessoas. E essa estrutura de pensamento do cidadão periférico, ela é bem visível. Eu comecei a perceber
ao passar do tempo, o como determinadas